Nesta jornada de estudo, mergulharemos nas complexidades do sofrimento no contexto cristão. É um tema profundo que requer análise cuidadosa, pois oferece insights valiosos sobre a fé e a resiliência dos cristãos diante das adversidades. Por que nós, que somos filhos de Deus, passamos por tantas aflições, dores e tribulações nesta vida? Qual é o propósito e o sentido do sofrimento na nossa caminhada com Deus? Como podemos enfrentar o sofrimento com fé, esperança e alegria? Realmente é possível afirmar que, de fato, todo ser humano sofre. Desde a queda de Adão e Eva, a humanidade até hoje enfrenta situações difíceis, passando por diversos tipos de sofrimento. Ninguém está imune a ele, nem mesmo os cristãos. Mas a Bíblia também nos mostra que Deus tem para nós um plano soberano e amoroso. Ele não é indiferente ou cruel com as nossas dores. Ele é um Pai compassivo e misericordioso, que se importa conosco e nos socorre em nossas necessidades. De acordo com a Bíblia, existem diferentes razões pelas quais o cristão sofre. Vamos ver algumas delas. O sofrimento pode ser uma forma de correção de Deus para os seus filhos que andam em desobediência. Deus usa as aflições para nos ensinar a obedecer à sua vontade e à sua palavra. O salmista diz: "Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos." Salmo 119, verso 71. O autor de Hebreus também nos exorta: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12, 7. O sofrimento pode ser uma forma de provação da fé do cristão. Deus permite que passemos por tribulações para purificar e fortalecer a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro. O apóstolo Pedro nos diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1,7. Tiago também nos encoraja: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. O sofrimento pode ser uma forma de participação nos sofrimentos de Cristo. Deus nos chama a seguir o exemplo de Cristo, que sofreu por amor a nós e por causa do Evangelho. Quando sofremos por causa da justiça, somos bem-aventurados e glorificamos a Deus. Jesus nos ensina: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Paulo também nos afirma: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1, versículo 24. Essas são algumas das razões pelas quais o cristão sofre. Mas como podemos lidar com o sofrimento? Como podemos ter paz e consolo em meio às lutas? Como podemos transformar o sofrimento em oportunidade de crescimento espiritual? A Bíblia nos dá algumas orientações práticas para enfrentarmos o sofrimento com fé e esperança. Vamos ver algumas delas. Devemos confiar em Deus e em suas promessas. O Senhor é fiel e não nos abandona em nossas angústias. Ele nos promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Ele também nos garante que o nosso sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18. Cristo ainda nos assegura que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Devemos orar a Deus e pedir a sua ajuda. Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46, verso 1. O Senhor nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7. O nosso Pai também nos ensina a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiar nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Devemos louvar a Deus e agradecer-lhe por tudo. O nosso Pai é digno de todo louvor e adoração, pois Ele é o Criador, o sustentador e o Redentor de todas as coisas. Ele nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Ele também nos dá graça suficiente para suportarmos as nossas fraquezas, pois o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
2 Coríntios 12:9. Ele ainda nos dá motivos para nos alegrarmos sempre no Senhor, pois Ele está perto de nós. Filipenses capítulo 4, verso 4. Devemos apoiar-nos uns aos outros, pois Deus não nos chamou para vivermos isolados, mas para fazermos parte de uma família espiritual, que é a Igreja. Ele nos ensina a amarmos uns aos outros como Ele nos amou. João capítulo 13, verso 34. Ele também nos instrui a suportarmos uns aos outros em amor, procurando preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículos 2 e 3. Ele ainda nos exorta a carregarmos as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Essas são algumas das orientações bíblicas para lidarmos com o sofrimento. Queridos irmãos e irmãs, não desanimem diante das aflições. Lembrem-se de que Deus está no controle de tudo e que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Lembrem-se também de que Cristo já venceu o mundo e que Ele está conosco todos os dias e para sempre. Lembrem-se ainda de que temos uma esperança viva e uma herança incorruptível reservada para nós nos céus. Que Deus os abençoe e os fortaleça em sua fé. Se você gostou deste vídeo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem e não esqueça de deixar um like. Obrigado.